Reclamaram que meu áudio estava muito baixo, então eu estou testando um setup novo. Esse microfone é velho para danar, tá? Esse daqui é da época do Windows 95. Talvez vocês nem tenham nascido naquela época. E eu não estou direcionando o microfone direito, eu estou variando ele, tem que ficar apontado na cara, né? Tá bom, olha só. Tem muita coisa boa que está acontecendo, mesmo com o coronavírus ou por causa do coronavírus. Por exemplo, por causa das férias que as escolas estão passando, vocês sabem, né? Tem a hora da merenda e todo aquele material, todos aqueles produtos como leite, verduras, vegetais, está tudo sobrando. É um grande volume que se usa para alimentar todos os alunos, todos os dias. Então, tudo isso daí está sobrando lá nos mercados, na produção, né? Se você vai no mercado agora, você encontra o leite bem barato, muitos legumes, vegetais. E a gente tem que aproveitar isso agora, porque quanto melhor a alimentação, melhor o seu sistema imunológico vai reagir quando tiver de enfrentar alguma coisa, como um coronavírus da vida. Para incentivar o pessoal que está tendo de passar pela quarentena, muitas produtoras de mangá, anime e até filmes estão liberando os últimos lançamentos para incentivar o pessoal que está preso em casa. Dá uma força moral, né? Porque uns 2 ou 3 dias a gente aguenta numa boa, mas porque acima de uma semana começa a bater uma depressão, né? E o pessoal, sabendo disso, né, as firmas grandes estão realmente querendo dar uma força. É muito bem-vindo. Você que quer estudar japonês, aproveita aí. É só procurar as grandes, tá? Porque são várias que estão liberando. Outro ponto bom que ficou bem evidente é que a poluição, principalmente da China, zerou. Como as fábricas ficaram paradas um bom tempo, então o ar no planeta inteiro ficou mais puro. A gente pode respirar aliviado, literalmente. Bom, ainda tem a preocupação com a doença, mas vocês me entenderam, né? Outro ponto que está aliviando bastante é o karoshi. Não é uma coisa comum de acontecer todo dia, né? Os japoneses mesmo ficam reclamando que a mídia dá muita importância para esse lance de karoshi, porque são casos isolados, na verdade. Acontece um ou outro de vez em quando. Mas é uma preocupação até que válida, porque não aconteceria se não tivesse tanta gente trabalhando muitas horas extras de uma vez. O pessoal realmente se lasca de trabalhar aqui. Muita gente trabalha tanto que acaba morrendo de estafa. E esse é o karoshi. E o governo está há algum tempo quebrando a cabeça para tentar entender como fazer o pessoal não trabalhar além do limite. Infelizmente precisou dessa nova gripe para o pessoal tomar umas férias, né? Ficar um pouquinho em casa. Como vocês viram nos meus primeiros vídeos a respeito do coronavírus, a economia sofreu um pouco, mas tem serviço para todo mundo. Se a gente procurar, tem um monte de emprego temporário ou até fixos, né? Que você pode conseguir, alguns com um salário razoável, mas nunca abaixo daquele salário mínimo, né? Que seria de 1.053 a hora. Aliás, essa semana eu recebi um aumento, fiquei contente. Não foi aquele aumento, né? Mas considerando que só faz 1 mês e meio, né? Aí a gente se sente valorizado, né? Teve alguns inscritos que me perguntaram a respeito do assassinato do Marcos. Olha, eu não fiz a segunda parte justamente porque um japonês foi preso suspeito do crime, mas não tem nenhuma prova concreta contra ele. A única coisa que a polícia está se baseando é que os dois discutiram dentro da fábrica algum tempo antes do assassinato. Só que não tem nada que realmente aponte com firmeza esse japonês como o assassino. A arma do crime não foi encontrada e ele não foi reconhecido pela esposa do Marcos, né? Porque estava com uma máscara, parece que uma máscara de animal. Ele está negando tudo. Então, por enquanto, não dá para ter certeza se foi ele ou não. A polícia japonesa tem a fama de fazer interrogatórios non-stop, né? A polícia japonesa tem a fama de fazer interrogatórios muito persistentes, muito
A polícia japonesa tem a fama de fazer a polícia japonesa tem fama de fazer interrogatórios bem cansativos. A polícia japonesa tem a fama de fazer interrogatórios bem persistentes para vencer pelo cansaço o suspeito. E isso tem um pouco de problema com o pessoal dos direitos humanos, porque teve alguns casos em que a pessoa confessou na esperança de que depois ele conseguisse provar a própria inocência. E são casos meio cabeludos, porque tudo indicava que era impossível a pessoa ter cometido o crime, mas foi condenado porque confessou na hora do estresse. Da mesma maneira, não são muitos casos, mas tem alguns bem significativos que ficaram bem marcados na memória popular. Como o do boxeador que se livrou da pena de morte há pouco tempo, acho que não faz uns 2 ou 3 anos no máximo. Ele ficou preso mais de 30 anos, condenado por um crime que ele não cometeu. E ele ficou um pouco senil por causa disso, né? É uma situação bem tocante. No lado do coronavírus, aconteceu de novo. Um cara que trabalha numa transportadora ficou sabendo que um carregamento novo tinha chego na matriz da empresa em que ele trabalhava. E aí o esperto foi lá, invadiu a matriz, roubou 1.800 máscaras. É claro que ele foi preso em flagrante. Ele falou que ia mandar as máscaras para Hokkaido, onde ele confessou, falando que estava pensando de mandar as máscaras para a família dele, que mora em Hokkaido, onde tem vários infectados e uma grande falta de material hospitalar para enfrentar essa pandemia. Uma coisa interessante, vários países do mundo estão seguindo a indicação da OMS e declararam emergência. O Japão é um dos poucos países que decidiram não decretar emergência, justamente porque isso daqui, as máscaras estão funcionando, né? Olha só, esse ano, diferente de vários outros que eu tive aqui no Japão, eu não estou com o nariz escorrendo, não estou tossindo, não estou espirrando, não tenho nem pigarro, né? Não estou sentindo nada, é como se eu estivesse no verão, não tenho nenhum sintoma de gripe ou resfriado. E isso provavelmente é porque muita gente no Japão, praticamente todo mundo, está usando máscaras, igual a que eu estou usando agora. Para vocês terem uma ideia, há 2 ou 3 dias atrás, eu acho que 50% da população estava usando máscaras. A gente saía na rua, né? De cada 2, um estava usando. Hoje, todo mundo está usando, né? Passou 2 dias, aumentou para danar o número de pessoas que estão se prevenindo. E aqui no Japão, as máscaras são usadas não só para se proteger, mas sim para proteger os outros. Quando a pessoa está se sentindo um pouco mal, ela já coloca a máscara porque ela pensa, vai ser muito mal educado da minha parte se eu espirrar perto de alguém. Não é todo mundo aqui no Japão que pensa assim, mas a maioria pensa. Então acaba acontecendo esse efeito de não espalhar muito da gripe. Aí é que tá, os outros anos, mesmo com todo esse cuidado, eu ficava um pouco resfriado, de vez em quando dava uma dor de cabeça, né? Dava um pouquinho de febre algumas vezes, tosse, pigarro. Esse ano não tá dando nada. E eu acho que é justamente porque muita gente que está com sintomas correram para usar máscaras e desinfetante e se lavar toda hora, como estão falando, né? Aumentou bastante a proatividade do povo. Então todo mundo está se protegendo e protegendo os outros por tabela. Aqui no Japão eu pensei que ia ser muito ruim a situação porque metade da população é idosa, justamente a população que corre risco, né, assim, de morte mesmo. Só que bizarro, né? O Japão é sempre bizarro. A população parece que está bem protegida. O pessoal com quem eu trabalho, aliás, não está dando muita bola, porque não tem ninguém com sintomas, ninguém foi internado até agora. E olha que metade do pessoal com quem eu trabalho deve ter mais de 60 anos. Seria o pessoal que deveria estar assustado, né? Aí vem a situação esquisita que eu vejo no noticiário, o pessoal no Brasil não tá tirando sarro, tá fazendo meme, ninguém tá dando bola para nada. Aconteceu isso na Itália, antes da epidemia se espalhar por lá.
Olha só o que está acontecendo na Itália agora. O pessoal, os médicos têm que escolher quem vive e quem morre. Tem que escolher quem que vai ocupar o leito da UTI. Porque não tem espaço para todo mundo. Todo mundo ficou infectado ao mesmo tempo. E olha só, eu tenho certeza que eu mesmo vou pegar o coronavírus em alguma altura. Só que eu estou fazendo o possível para que não seja tão já. Sabendo que não tem como evitar, eu simplesmente estou tentando adiar o máximo possível, porque eu quero pegar depois que uma vacina estiver testada e aprovada. Tem muita gente falando de vacinas milagrosas, remédios milagrosos e receitinha da vovó. Foge de tudo isso. Álcool em gel feito em casa vai só te provocar queimaduras, né? Vai atrás do produto certo. Se você não encontrar álcool em gel, usa e abusa da água e sabão. Já dá bastante efeito. Lava a cara toda hora. Falar em álcool em gel, vocês viram aquele maluco no Tennessee? O cara saiu de carro percorrendo 3 estados para comprar todo o álcool em gel que ele conseguiu. A ideia dele era revender com ágio, né? O primeiro lote ele até conseguiu vender 10 vezes no preço original. Só que a Amazon, principalmente, e vários outros sites de comércio eletrônico, percebendo o que ele estava fazendo, bloquearam ele. Agora ele tem 17.700 garrafas de álcool em gel que ele não consegue vender para ninguém. Uma boa sugestão seria ele fazer uma banheira de álcool em gel, que nem a banheira de Nutella. Será que daria certo? O cara ia ficar bêbado, né? Aí foram atrás dele, entrevistaram. O cara falou que em última hipótese ia sair vendendo porta em porta para preço baratinho. Só que depois que ele viu toda a repercussão negativa que deu a matéria, agora ele mudou o discurso. Ele está falando que está procurando meios de fazer doação. Já deve ter achado um hospital qualquer onde ele largou todo o produto na porta, né? Porque não tem jeito, o pessoal que é muito espertinho só faz coisa boa quando passa vergonha. Infelizmente algumas pessoas têm que passar vergonha para fazer a coisa certa, né? Só que tem outras que, infelizmente, mesmo passando vergonha, continuam insistindo no erro. Eu ouvi falar de alguns políticos influentes que ficam negando os fatos, falando que o vírus é invenção de cientistas, de governos de outros países para dominar o mundo, comunistas e vai lá saber mais aliens, qualquer outro monstro da moda que você quiser escolher. E isso vai deixando os verdadeiros problemas camuflados, né? A gente tem que engolir e vai lá saber até quando que essa bagunça vai. Olha só, o vírus é real, a taxa de mortalidade é baixa, mas como muita gente é infectada ao mesmo tempo, os leitos de hospital ficam lotados. E chega num ponto igual está na Itália, onde se você sofrer um acidente de carro e precisar de um leito de UTI, provavelmente você vai ficar deitado no asfalto porque não tem vaga. A não ser que o seu caso seja tão mais grave do que alguém que esteja no outro leito que pode ser dispensado. Só que, sendo UTI, o médico fica naquela situação desconfortável de ter de escolher quem que sobrevive e quem morre. Isso não é brincadeira. Se a gente tomar cuidado, igual está sendo feito aqui no Japão, todo mundo vai pegar o vírus, mas vamos adiar até que as vacinas realmente estejam testadas e aprovadas. Fazendo dessa maneira, não vai faltar leito de UTI para ninguém. Se você vai para a balada falando, não tem problema que eu sou jovem, eu não tenho diabetes, então eu não vou morrer. Só que você conhece gente que tem diabetes, você conhece gente que tem hipertensão, você conhece fumantes e gente que tem cirrose hepática. Esse pessoal que você conhece, você pode estar matando eles, passando o vírus para eles. Mãe, pai, irmãos, você sabe, né? Você tem familiares, vizinhos. Às vezes são pessoas que você gosta e você nem sabe que a pessoa tem alguma dessas doenças. Não deixa para descobrir da pior maneira possível, né? Se você tem o vírus, evita de sair cumprimentando todo mundo fingindo que não tem.
Porque eu fiquei sabendo de gente que está cumprimentando os outros para culpar, né? Ah, eu peguei o vírus dele. Eu não estava com o vírus antes. Na verdade, a pessoa está passando o vírus para esse pessoal que ele está cumprimentando. É muita cara de pau, claro. Só que não dá para negar que existe esse tipo de gente. Depois vocês me falam se o áudio ficou melhor assim ou se vocês preferem da maneira antiga. Esse microfone aqui, como eu já falei para vocês, é muito antigo, mas ainda está funcionando bem, eu acho. Depois vocês me falam se a qualidade desse daqui ficou melhor do que os outros vídeos.